alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde em casa, que tudo esteja acontecendo da melhor forma possível, né? Não dá para esperar muito nesses tempos de pandemia que estamos vivendo. Então, gente, eu gostaria de fazer um apelo, pedir para vocês ficarem em casa, se puderem, se cuidem dos parentes de vocês, e enfim. E vamos continuar estudando, porque eu acredito, eu tenho fé que essa pandemia vai passar e a vida vai voltar ao normal nos parâmetros que a gente pode considerar normal hoje em dia, né? Enfim, hoje a gente vai estudar os elementos da comunicação. Essa matéria eu dou antes de funções da linguagem. Por quê? Esse assunto, ele começa com os elementos que nós movemos para nos comunicar com os outros, se comunicar com a nossa sociedade, enfim. A comunicação ela é um tipo de tema que cai muito nas provas, nos testes, nas questões de interpretação textual. Por quê? Porque, basicamente, as funções da linguagem elas se apoiam nos elementos da comunicação. Isso a gente vai ver mais lá para frente, mas vocês vão já entender. Bem, o que é a comunicação? É um conceito que todo mundo fala, comunicação, comunicação. O que é comunicação? A comunicação, basicamente, é como o ser humano consegue lidar com o outro na sociedade, certo? Como a gente consegue fazer nossa história, fazer a nossa linguagem. A comunicação ela é de extrema importância, porque a partir do momento em que o homem se comunica, ele cria um mundo, ele consegue interagir com outras pessoas. Isso é de extrema importância para o nosso estudo da linguagem. Então, vamos aqui. A comunicação é um processo que acontece a partir da interação entre falantes. A comunicação se pauta pela mensagem, né? Seja falada, escrita, pintada ou desenhada por um emissor, e como ela chega ao receptor. Para a comunicação acontecer de maneira plena, é preciso que o emissor e o receptor consigam se entender, certo? Aqui, consigam se entender, pensem no seguinte: qual é a língua que eles estão falando? Vocês estão falando de forma, eles estão se comunicando por códigos, vocês estão comunicando por outras línguas, por outro tipo de linguagem não verbal. Então, é preciso que haja um pacto entre emissor e receptor para que a comunicação aconteça. Então, a comunicação não depende apenas dos falantes e nem da mensagem, mas sim qual é o código, que a gente vai já estudar, que está sendo feita essa comunicação. Se não falar o mesmo código, não há comunicação. Existem muitas charges, muitos quadrinhos que falam sobre esse código. Às vezes as pessoas não sabem o que aquele código significa. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente, tá? Dessa forma, podemos interpretar que a comunicação é um processo interativo, que ele depende o quê? Da interação do eu com o outro, pois necessita do outro para acontecer. Para a comunicação são necessárias pelo menos duas pessoas. Bem, aqui, outros elementos da comunicação. O locutor ou emissor é a pessoa que transmite a mensagem. Locutor, a gente tem que pensar nos contextos de comunicação. Por exemplo, neste momento, eu faço... Qual é o meu papel nessa comunicação? Eu sou a locutora, a emissora. Eu estou passando uma mensagem para vocês. Qual é o canal? O canal é o WhatsApp, o Google Classroom. Então, a gente vai perceber que esses locutores, emissores são importantes para a gente estudar em contextos, tá? A gente está só vendo aqui os conceitos iniciais sem perceber os contextos, que a gente vai estudar lá para frente. O interlocutor receptor é a pessoa que recebe e entende a mensagem. A pessoa não tem apenas que receber, mas ela tem que entender a mensagem para a comunicação ser efetivada. É preciso que as pessoas envolvidas na situação de comunicação conheçam o código utilizado. O que é o código? Ele é o conjunto de signos a serem utilizados para a transmissão da mensagem. Podem ser sinais gráficos, como palavras, ou ainda signos imagéticos, como a representação de cores para significar uma fala. A gente já estudou isso quando a gente estudou linguagem verbal e não verbal. Falar e escrever fazem parte da comunicação entre as pessoas. Assim, o código mais usado é a língua, escrita ou falada. Bem, o canal de comunicação é o meio físico,
ou virtual. Aqui nesse exemplo que estamos usando, né, nesse contexto, está usando o meio virtual. Quando eu estiver em sala de aula com vocês, que eu espero que seja logo, vai ser o meio físico, que assegura esse canal, ele assegura a circulação da mensagem. Por exemplo, ondas sonoras, no caso da voz. O canal deve garantir o contato entre emissor e receptor, certo? O código é o quê? É a forma, qual é o tipo de linguagem que está sendo utilizado, e o canal é o meio em que essa mensagem está sendo passada, certo? A mensagem. A mensagem é o recurso utilizado dentro da comunicação. Ela é a representação verbal ou não verbal do conteúdo a ser entregue e, portanto, o conjunto de informações emitidas pelo falante. Então, a mensagem é um conteúdo, por exemplo. A mensagem aqui, eu estou dando uma mensagem sobre elementos da comunicação. Essa é a mensagem. É o conteúdo que o emissor ele está falando. O contexto. O contexto ele é extremamente importante para vocês entenderem como tudo isso vai mudar dependendo do contexto. Então, vão existir contextos em que o canal, a mensagem vão ser diversos. Então, vocês têm que aprender esses conceitos para poder mobilizar nas questões que a gente vai estudar daqui para frente. E o contexto é a situação comunicativa a qual se encontra o emissor e o receptor. Então, como é que esse emissor e receptor estão fazendo aquilo? Por exemplo, aqui que está acontecendo é uma situação de comunicação. Então, o contexto que a gente está é uma sala de aula virtual. Esse que é o contexto. Então, a partir desse contexto, a gente vai entender todos esses elementos da comunicação. Ou também, o contexto ele, às vezes é chamado de referente. Bem, aqui é um quadro resumo, que vai estar na apostila de vocês, certo? E aqui ele começa a nos dar umas pistas sobre o que são as funções da linguagem. Vou já dar a pista, vou já dar a dica. Cada função da linguagem que a gente vai estudar se apoia em um elemento da comunicação. Se o elemento da comunicação, naquele contexto, naquele texto que o professor, por exemplo, eu dou um poema, e o poema ele está focalizado na fala autobiográfica. Então, qual é o foco? Qual é a função da linguagem? É a função emotiva, que é o quê? É do emissor, que está apoiada no elemento da comunicação do emissor. Então, a função da linguagem, ela se apoia nesses elementos da comunicação para poder classificá-los, certo? Classificá-las, as funções. Então, é importantíssimo vocês terem esse contato, primeiro, com os elementos, para depois a gente entrar nas funções da linguagem, que vocês vão logo entender. Então, é isso, pessoal. Isso vai ser a nossa aula bem rapidinha dessa semana. Eu espero que vocês continuem bem, continuem produzindo e me entreguem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no privado, mandar e-mail, enfim. Vocês podem me procurar que eu vou encontrar vocês. Então, é isso, gente. Um bom dia, uma boa semana e até mais.